Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez no nosso encontro para reflexão. E nós continuaremos então meditando em Gênesis, livro de Gênesis, capítulo 3, quando nós falamos agora sobre a tentação do homem e a consecutiva queda do homem. Capítulo 3 diz assim: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos diz que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizer isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Meus amados, nós vamos ler o texto até aqui. Eu espero que você, enquanto ouve essa mensagem, esteja também com a sua Bíblia aberta, comparando, meditando, para que fique bem entendido aquilo que nós iremos explicar. Nós começamos aqui com uma situação que gera questionamentos ou polêmicas. Aqui fala sobre um animal, que a palavra de Deus chama de cobra ou serpente, em outras versões. Diz aqui: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Bem, surgem então várias perguntas. Afinal de contas, que cobra é essa? Eu entendo, baseado no que a Bíblia afirma, que aqui se trata de um animal. E não há dúvida sobre isso, porque o próprio texto sagrado deixa isso bem definido. No capítulo 3, versículo 1 diz: a cobra era o animal mais esperto. Era o animal mais esperto. Então era um animal, a cobra era um animal. E observe também, é importante que aqui deixa muito claro que o Senhor havia feito. Havia uma cobra ou serpente. O texto sagrado afirma que foi o Senhor que a fez ou criou. E essa cobra, então, se dirigiu à mulher e perguntou a ela. E aí levanta o questionamento daquilo que Deus havia ordenado no capítulo 2, no versículo 16 e 17. Quando o Senhor deu ao homem a ordem para que ele pudesse comer de todas as frutas, ou de todos os frutos, de todas as árvores do jardim, mas eles não poderiam comer do fruto da árvore que estava no meio do jardim, que era o fruto que daria o conhecimento do bem e do mal. Veja bem, aqui vem alguns questionamentos. Afinal de contas, aqui se tratava de um animal ou de Satanás? Porque lá no Novo Testamento, nós vamos ver, inclusive fala no livro de Apocalipse, e é usada a expressão a antiga serpente, o diabo. Agora, como nós devemos entender esse texto? De um modo literal? Porque a Bíblia afirma que era um animal. Em Apocalipse, dá a entender que era o próprio Satanás. Como nós podemos conciliar isso? O texto do Novo Testamento, que menciona Satanás como sendo a antiga serpente, e o texto aqui de Gênesis, onde a palavra de Deus afirma que a serpente ou cobra era um
animal. Bem, essa serpente apresenta uma outra característica. Ela falava. A pergunta é: quando Deus criou este animal, conhecido como cobra ou serpente, ele tinha capacitações, ou ela tinha capacitações que hoje já não mais possuem as serpentes? Essa é uma pergunta. Bem, como eu entenderia, como eu explicaria esse texto, baseado no que é dito no Novo Testamento e naquilo que é dito aqui? Bem, vamos partir dos fatos declarados pela Bíblia. A cobra é um animal. Segundo, Deus criou a cobra. Agora vem a questão. A cobra podia falar? Nós temos duas possibilidades. Ou a cobra tinha a capacidade de falar, a capacidade de se comunicar, ou então nós estamos aqui tratando de um caso que muitos cristãos não acreditam, não creem, nunca tiveram algum tipo de experiência desse tipo. Nós estamos aqui tratando de um caso de um animal que falava, ou, explicando melhor, um animal que falava por ter a capacidade de falar, ou um animal através do qual Satanás falou. Uma vez que no Novo Testamento Satanás é mencionado como essa antiga serpente que estava no Jardim do Éden. Então, existe a possibilidade da serpente ter nascido com a capacidade de fala? Sim. Existe também a possibilidade, da serpente ter sido criada com a capacidade de fala? Sim, é uma possibilidade. Existe a possibilidade também de Satanás ter usado um animal que não falava e através deste animal ele falou? Sim, é uma possibilidade. Eu, pelo menos, já vi caso que eu não vou aqui me prolongar e nem vou esmiuçar esse assunto, porque é um assunto totalmente diverso do que estamos aqui tratando, mas eu já presenciei caso de animais serem possuídos por um espírito maligno. Os animais podem entrar um espírito maligno pode entrar em um animal? Claro que pode. Eu estou dizendo isso baseado na minha experiência ou eu tenho respaldo bíblico para dizer isso? Tenho respaldo bíblico. Quando Jesus entrou na cidade dos Gadarenos, havia ali um homem que ele era possesso, havia tantos espíritos malignos nele, que o espírito maligno se identificou como legião. E ele diz, o próprio espírito maligno diz, porque somos muitos. Então, uma vez que Jesus identificou aquele espírito maligno, ele pediu permissão a Jesus, já que ele seria expulso daquele homem, ele já sabia que o Filho de Deus assim o faria. Então pediram permissão para entrar nos porcos. E Jesus deu permissão. Portanto, nós podemos concluir, baseado nesse texto, que um espírito maligno pode entrar no animal. Pode sim entrar no animal. E uma vez que ele entra nesse animal, e ele se apossa ou apodera do animal, ele pode usar um animal assim como usa uma pessoa, para fazer coisas que normalmente ele não faria. Eu estou dizendo que aqui é uma possibilidade, eu não estou afirmando que é isso, mas é uma possibilidade. É de fato algo possível. Então a gente tem que considerar essa opção. Portanto, o que podemos afirmar aqui categoricamente é que essa serpente se tratava de um animal. Não era o próprio Satanás, mas era um animal sendo usado por Satanás. E então, a serpente
faz a seguinte pergunta, ou Satanás, falando através da serpente, faz a seguinte pergunta: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? E agora nós vamos começar a perceber a sutileza da tentação. Olha bem, Satanás faz uma pergunta, mas ao mesmo tempo ele embute nessa pergunta uma afirmação que leva a um questionamento. Porque Deus não deu essa ordem. A ordem de Deus é muito clara no capítulo 2, versículos 17, 16 e 17. E não havia, dentro da ordem de Deus, a questão de não comer de nenhuma árvore do jardim. Então, compare aquilo que Deus disse e aquilo que a serpente propôs. Satanás, utilizando-se da serpente com sutileza, ele começa a despertar na mulher uma atitude de questionar os mandamentos de Deus, a bondade de Deus e outros atributos do Senhor. Porque, conforme 2, 16 e 17, a ordem do Senhor é a seguinte. Versículo 16 diz: e o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore. E Satanás diz: é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhuma árvore? Veja bem, a insinuação que ele faz. O homem, nesse momento, a mulher mais especificamente, acaba sendo influenciada na direção que Satanás desejava, que era questionar os mandamentos de Deus e a sua bondade para com o homem. Porque Satanás começa a colocar a ordem de Deus como sendo uma coisa ou algo castrativo, restritivo, para despertar no coração da mulher a rebeldia, a desobediência. Então, a mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Observe que a mulher coloca uma afirmação correta, mas vamos ver que ela já fica com uma certa desconfiança, porque observe que ela também vai mudar a declaração de Deus, a ordem de Deus, assim como fez a serpente. O que mostra que, na hora que a mulher começa a conversar com a serpente, ela já sofre uma influência demoníaca. Isso é expresso no versículo 2 e 3, quando ela diz assim: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não comêssemos dessa fruta, nem tocasse nela. Olha aqui, Satanás coloca a expressão: é verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore? Aí a mulher diz: não, pode sim. O Senhor disse que poderíamos comer de qualquer árvore, mas a árvore que está no meio do jardim, o Senhor disse que não comesse. Até aí está correto, de acordo com a ordem que Deus deu no capítulo anterior. Mas agora também a mulher, não só a serpente, também a mulher acrescenta algo que Deus não declarou. Ela diz: mas da árvore que está no meio do jardim, o Senhor disse que não comesse nem tocasse. Deus não falou em nenhum momento que o homem não poderia tocar naquela árvore. Mas a mulher já está aqui sendo influenciada por Satanás através da serpente, e ela começa a questionar e a colocar em xeque a sua obediência para com Deus. E ela então faz a declaração final quando ela diz: se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra, a serpente, afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Agora, observa bem
a atitude de Satanás. Ele coloca no coração do homem o desejo de se tornar como Deus, mas não de uma forma correta, porque afinal de contas, não é esse o propósito de Deus quando nos criou, quando criou o homem e a mulher. A palavra de Deus não declara no capítulo 1 que Deus os criou a semelhança e parecidos com Deus? Então nós estamos aqui diante de um fato. Deus estabeleceu um nível para o homem. E Satanás está incentivando o homem a extrapolar esse nível para que ele se torne como Deus, não no sentido que deveria ser, mas no sentido que o próprio Satanás já havia tentado ser, no sentido de querer ser mais entendido do que Deus, de algum modo superior a Deus. Ele coloca essa sutileza. Então, eles disseram como Deus, conhecendo o bem e o mal. Outra pergunta, será que o homem não conhecia o bem? Sim, ele já conhecia o bem. A árvore não deu ao homem o conhecimento do bem. O bem já era conhecido pelo homem desde que Deus o criara. Mas agora ele conheceria não só o bem, mas ele também conheceria o mal. Só que havia um problema, uma situação com a qual nós não nos deparamos, da qual nós não temos consciência, porque nós passamos por processos de tentação semelhantes, quando Satanás, de algum modo, procura nos desviar do plano de Deus. Deus tem um plano para o homem. Esse plano é sublime, mas ele precisa ser alcançado dentro dos princípios de Deus e não querendo passar por cima de Deus e ir além daquilo que Deus planeja. O homem foi criado conhecendo o bem e foi criado também para ser parecido como Deus. Em Efésios fala que nós nos tornaremos ou alcançaremos a perfeição, a medida da estatura de Cristo. Ou seja, é da vontade de Deus que nós nos tornemos semelhantes ao Filho de Deus, que nós tenhamos a mesma medida da estatura de Cristo. E o texto em Efésios está falando, obviamente, sobre espiritualidade, sobre comunhão e intimidade com Deus. Então o homem já tinha o conhecimento do bem. O que foi que aconteceu quando ele desobedeceu a Deus? Ele passou a ter um bem, um conhecimento do bem, misturado com o conhecimento do mal, esse mal que entrou no coração do homem, a partir do momento que ele cedeu a Satanás, às tentações de Satanás, e ele então desobedeceu a Deus naquilo que o Senhor havia determinado. No versículo 6 diz, a mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas para se comer. Então nós temos aqui a concupiscência dos olhos, que é mencionado no Novo Testamento como fazendo parte do processo de tentação do ser humano. A concupiscência dos olhos, ela viu que a árvore era bonita. Esse é o desejo pecaminoso dos olhos. Depois ela diz que ela viu que era bonita e que era boa de se comer. Nós já temos aqui a concupiscência da carne, o desejo de suprimento das necessidades carnais. E então diz que a mulher pensou, como seria bom ter entendimento. Essa palavra no original, ela tem muitos sentidos, mas um dos sentidos que eu quero explorar aqui é o sentido que está relacionado ao termo prudência. Observa bem, é como se a mulher dissesse assim, e ela pensou, como seria bom ter prudência. Mas acontece que a mulher foi tremendamente enganada, porque aconteceu exatamente o oposto com a raça humana. A partir do momento que o homem desobedeceu a Deus e pecou,
ele não passou a ter prudência, ele se tornou mais imprudente do que nunca. Porque a única prudência verdadeira é quando nós passamos a depender exclusivamente da orientação de Deus, andando de acordo com os princípios de Deus e da sua palavra. Quando nós fugimos disso, nós não estamos vivendo de um modo prudente. Essa foi a grande ilusão de Eva. Esse foi o grande erro que Satanás usou para induzir Eva ao pecado. E ela tolamente considera que ela adquiriria um entendimento genuíno, que ela adquiriria prudência, e, no entanto, esse conhecimento do mal, a mulher jamais percebeu com antecedência que esse conhecimento do mal poderia torná-la má, assim como aconteceu depois do pecado de Adão e de Eva. Porque Eva, não se contentando com o seu próprio pecado, ela induz também Adão ao pecado. Nós vamos já chegar nesse ponto. A mulher viu que a árvore era bonita, que as suas frutas eram boas de se comer, e ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nós temos aqui, amados, aquela pessoa que Deus criara, que Deus escolheu para ser a auxiliadora do homem, a sua companheira, que seria para o homem um alívio nos momentos de solidão, de angústia, de dificuldade, de tristeza. Esta mulher vai se tornar a desgraça e a tristeza do homem. Eu não estou dizendo que toda mulher é assim. Eu estou dizendo que Eva agiu assim. Então veja bem, quando a mulher cede aos planos sutis de Satanás e come do fruto, ela então adquire a malícia, a maldade. E é por isso que ela não se conforma em pecar sozinha. Ela agora, em razão da maldade que entra no seu coração, quando ela cede às tentações de Satanás, que falou através de uma serpente, então Eva agora não se contenta em ser a única pecadora. Ela agora se torna uma proselitista para a sua condição de decaída. A mulher agora se aproxima do homem que não havia ainda comido do fruto, que não tinha sido tentado pela serpente. E é interessante também analisarmos por que a serpente se dirigiu a Eva e tentou a Eva, e não diretamente ao próprio Adão, ao próprio homem. Bem, eu acredito que Satanás percebeu que seria mais fácil alcançar a mulher, e através da mulher seria mais fácil convencer o homem a ceder ao pecado. Porque até aquele momento, o homem ainda estava extasiado com o presente de Deus que ele havia recebido, que era a sua companheira. Quando ele exclamou no final do versículo, aliás, no final do capítulo 2, quando ele disse: agora sim, esta é carne da minha carne, osso dos meus ossos. Então, nesse momento, o homem passa a estar enlevado, cativado por essa paixão, e, consequentemente, a mulher passa a ter um poder de influência sobre o homem, sobre o seu marido. Nós, homens, temos que ter muita cautela a respeito desse poder de influência que as mulheres causam sobre nós. Então, nesse momento, a mulher, não satisfeita com o seu próprio pecado, tendo ela já se tornado também maldosa e maliciosa no seu coração, por ter entrado em acordo com Satanás, então, nesse momento, ela também tenta o seu marido. Ela apanhou uma fruta, comeu e deu ao seu marido,
e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram e eles perceberam que estavam nus. Ou seja, o homem e a mulher não adquiriram entendimento ou prudência como eles imaginavam. Eles adquiriram maldade. Eles passaram a estar debaixo da influência e do poder de Satanás. No versículo 7 ainda, fala que o homem tenta encontrar uma solução para o seu problema. Mas, na verdade, o homem não tenta procurar uma solução genuína. Ele tenta disfarçar o seu problema. Diz a palavra de Deus que eles pegaram, então, umas folhas de figueira para usar como tanga, ou seja, para usar como roupa, para cobrirem as partes íntimas. Agora, o homem não entendia que o problema não estava nas suas partes íntimas. O homem não entendia que o problema não estava nos seus órgãos sexuais. O problema estava no coração. É o coração que rege a vida. Por isso que a palavra de Deus diz, acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Adão morreu. O seu coração passou a estar contaminado e as fontes de vida se tornaram secas, extintas para Adão e Eva. E eles, ao invés de procurarem uma solução genuína, eles tentam disfarçar, dissimular, esconder, mascarar o seu mal, o seu pecado. Mas eles desviam a atenção do problema para um fator totalmente secundário. Eles passam a dar atenção aos órgãos sexuais, ao invés de se preocuparem com o coração, uma mudança de coração, que só o Espírito de Deus pode realizar. No versículo 8 diz que naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele no meio das árvores. Veja bem, esse homem que não fugia da presença de Deus, esse homem que estava continuamente na presença de Deus, este homem que poderia ter uma comunhão tão íntima com Deus que o próprio Deus se revelava a ele ali no jardim. No final da tarde, quando o Senhor então aparece, o Senhor se coloca no jardim, no final da tarde, nós temos agora um homem que não vai ao encontro de Deus, mas um homem que foge da presença de Deus. O pecado sempre nos leva a uma atitude de fugir da presença de Deus. O pecado causa tantos males no nosso coração, que é como um veneno letárgico, que além de ser mortífero, ele também lhe coloca numa condição de passividade, em que você não consegue reagir àquele mal que está lhe destruindo. Nesse momento, o homem não consegue reagir adequadamente. Qual deveria ter sido a atitude correta a partir do momento que o homem percebeu que a maldade havia entrado no seu coração? Ele deveria ter buscado a Deus, pedido socorro. Ele deveria ter buscado arrependimento no que dizia respeito ao seu pecado. Mas ao invés disso, o homem se escondeu de Deus, fugiu de Deus, porque ele sabia que tinha pecado, tinha desagradado a Deus, e ele estava então fora da presença de Deus. Então o homem e a mulher se esconderam no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Agora vem a pergunta. Deus perguntando ao homem: onde você está? Será que o Deus onipotente, o Deus onisciente, o Deus onipresente não sabia ainda o que tinha acontecido com o homem? Não sabia onde o homem estava escondido? Claro que sabia. Então, o que significa essa pergunta? Essa pergunta nós podemos fazer um paralelo com uma situação no Novo Testamento
quando Jesus está passando pelas ruas da cidade onde ele pregava, e ao passar pela rua, um cego gritava pedindo ao Senhor que o atendesse, que o ouvisse. Jesus chega para aquele homem que era cego e ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? Uma pergunta que nós poderíamos dizer é uma pergunta tola, porque aquele que tem o poder de curar é chamado por um cego. E ele pergunta: o que tu queres que eu te faça? Era uma pergunta que aparentemente não teria sentido. Então, semelhantemente a essa pergunta que o Senhor faz aqui a Adão e Eva, quando ele diz: onde você está? O Senhor estava, na verdade, chamando o homem a um posicionamento e dando ao homem, mais uma vez, uma chance de se posicionar contrariamente ao seu pecado e ao desejo de Satanás e poder aceitar a bênção e a misericórdia de Deus, que certamente Deus a concederia a ele. Quando Deus pergunta então ao homem: onde você está? A resposta dele é: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Interessante que mesmo tendo entrado a maldade no coração humano, mesmo tendo entrado a maldade no coração de Adão, ele ainda era capaz de ouvir a voz de Deus. Alguns irmãos creem, muitos cristãos creem, que ouvir a voz de Deus é uma experiência que só pode ser concedida aos mais santos dos santos. Pensar assim é um erro. É um pensamento antibíblico. Porque aqui, exatamente depois do homem ter pecado, ter desagradado a Deus, ter permitido que a maldade entrasse no seu coração, aqui diz, o próprio homem diz: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim. Ou seja, Deus fala com pecadores. E pecadores podem ouvir a voz de Deus. Se nós formos explorar esse tema na Bíblia, nós poderíamos citar inúmeros exemplos de homens pecadores que ouviram a voz de Deus, falaram com Deus. Portanto, ainda na condição de pecador, o homem não perdeu a capacidade de ouvir a voz de Deus. E por que essa experiência não nos ocorre hoje? Porque hoje os cristãos têm tanta dificuldade para ouvir a voz de Deus. A principal razão é porque nós não cremos que Deus fale conosco. A segunda razão é porque quando Deus fala, nós não entendemos que é Deus falando conosco. Porque nós não desenvolvemos uma comunhão com Deus a tal ponto que possamos entender quando Ele fala e possamos discernir a voz de Deus falando conosco de inúmeras maneiras possíveis, através da palavra, no nosso coração, através da nossa consciência, através de circunstâncias, através de inúmeros meios que Deus utiliza para falar com o ser humano. Então o homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. E aí Deus perguntou: e quem foi que ele disse que você estava nu? Veja bem, essa pergunta que Deus faz para o homem: quem foi que ele disse que você estava nu? E a outra questão: será que o homem não sabia, não tinha consciência de que estava nu? Claro que sim. O homem nunca tinha usado roupa. Ele sabia que estava nu. O problema aqui é que ele ainda não tinha a maldade no coração, que veio a partir do momento que ele desobedeceu a Deus. E, portanto, ele não via suas partes íntimas
como um motivo de malícia, de maldade, de erotismo. Ele via com perfeita normalidade. Porque se você voltar um pouco, você vai ver que no final do capítulo 2, no versículo 25 mais exatamente, diz assim: tanto o homem como a sua mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha. Agora o homem passa a ter vergonha da sua nudez. É porque ele estava nu? Não. É porque ele passou a ver maldade na nudez, porque o seu coração tinha sido contaminado com essa maldade. Não há maldade na nudez, a maldade está no nosso coração. Isso não respalda, não significa que nós possamos viver na nudez. Não, de modo nenhum. Uma vez que nós passamos a ter maldade no coração, já não é mais concebível que nós pensemos que podemos nos comportar ou viver como Adão e Eva. Eles viviam nus porque eles tinham pureza, não havia malícia, não havia maldade. Mas, como o homem agora está cheio de maldade, o próprio Deus, aliás, primeiramente, a primeira tentativa parte do próprio homem de esconder a sua nudez. E a segunda atitude parte de Deus. O próprio Deus vai utilizar-se da forma correta para cobrir a nudez do homem. Mas a gente ainda vai falar sobre isso mais na frente, quando nós formos ouvir sobre a solução de Deus e também a maldição do homem. Que isso vai aparecer a partir do versículo 14. Então veja bem, quem foi que ele disse que estava nu? Essa foi a pergunta que o Senhor fez. Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu o proibi de comer? Claro que Deus sabia a resposta para essa pergunta. Mas ali era mais uma oportunidade, era mais uma confrontação que o Senhor fazia com Adão, dando a ele a chance de reconhecer o seu pecado, confessar e pedir perdão a Deus. Ao invés disso, o homem endurece o seu coração cada vez mais e continua insistindo em um caminho, que seria um caminho conforme a vontade de Satanás, os planos de Satanás, e não os planos de Deus. No versículo 12, nós vamos ver mais uma malícia ou maldade, ou mais uma manifestação da maldade desse coração humano que passou a ser conhecedor do bem e do mal, não só a conhecer, mas também a estar debaixo da influência do mal. Aí o homem diz: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Ou seja, nós estamos aqui um homem que se tornou, ao invés de prudente, astuto, e ele agora quer fugir da sua responsabilidade, e ele então joga para cima de Eva. E de certo modo, ele também culpa a Deus, porque ele diz: Senhor, foi o Senhor que fez essa mulher para mim. E essa mulher que o Senhor me deu, me convenceu a comer da árvore. Agora observe, se você voltar ao momento em que Eva passa para Adão o fruto proibido, observe bem no versículo 6, que diz assim: aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Ou seja, a mulher foi tentada por Satanás, quando Satanás falou com ela através de uma serpente. E Satanás argumentou e convenceu a mulher a pecar. Mas o homem, ele não foi ludibriado. Ele não houve uma argumentação para que levasse o homem a desobedecer a Deus. Aqui no capítulo 3, versículo 7, diz de um modo bem simples: a mulher pegou o fruto, comeu e deu para Adão. Pronto, simplesmente entregou. E ele comeu. Ou seja, Eva foi enganada. Como fala no Novo Testamento, Eva foi enganada. Adão não. Adão sabia o que estava fazendo. Ele não foi ludibriado. Ele não foi convencido com a argumentação. Assim como aconteceu com Eva. Não. Ele simplesmente recebeu com muita tranquilidade, sem nenhuma resistência,
a fruta que a sua esposa lhe oferecia e comeu. Então, o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? E a mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Ou seja, a mulher foi enganada. E ela não foi enganada pela serpente. Porque, certamente, a serpente, quando Deus a criou, não criou com essa maldade, com essa malícia. Na verdade, ela foi enganada pelo Satanás, ou por Satanás, que estava se utilizando da serpente para fazer a mulher sair do plano de Deus, da vontade de Deus, através da desobediência. Então, nós estamos vendo agora aquele dominó, o efeito dominó. Deus questiona o homem culpa a mulher e a mulher culpa a serpente. Pobre da serpente que não tinha ninguém a quem culpar. Mas de qualquer modo, ela se deixou usar por Satanás e a partir deste momento, a maldade entrou no coração dos seres humanos. E então, como o homem representava a raça humana naquele momento, o homem caiu e toda a raça humana, juntamente com ele, caiu também. Porque se afastaram da presença de Deus e perderam aquela capacidade de um relacionamento profundo com o Senhor. A partir do versículo 14, a palavra de Deus irá falar sobre o castigo que sobreveio aos seres humanos, aos homens ou à humanidade, e nós vamos aprender mais sobre isso no nosso próximo encontro. Então, nós encerramos essa reflexão por hoje, desejando que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você continue acompanhando os nossos vídeos, aprendendo mais da palavra de Deus, e não deixe de se inscrever, se você ainda não é inscrito, no nosso canal. E deixe lá a sua opinião. Gostei ou não gostei, e nós poderemos continuar compartilhando com você verdades bíblicas que ajudarão você a entender melhor a Bíblia e a viver melhor, obviamente. Que Deus lhe abençoe. Uma boa noite.